Olá a todos, bem-vindos. Vamos dar alguns minutos para que todos se juntem e para que nossos palestrantes subam ao palco. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Apenas enquanto esperamos todos os nossos palestrantes se juntarem. Isso está sendo gravado e desculpe-me. Acho que tive um problema com meu alto-falante ali. Oi, Jack. Estou claro agora? Oi, Anthony. Como você está? Bem, sim. Eu consigo te ouvir perfeitamente. Bem, sim, isso deve estar sendo gravado. Sim, está sendo gravado. Bem-vindos a todos. Estamos apenas esperando nossos palestrantes se juntarem. Este é o Hyperspace no X. Para quem é novo no Hyperspace, o que estamos fazendo? Estamos desenvolvendo a infraestrutura de rede para possibilitar a internet da inteligência artificial. Isso é comunicação de inteligência artificial para inteligência artificial. Comunicação de inteligência artificial para inteligência artificial descentralizada e você pode possuir uma parte dessa infraestrutura de rede. Você pode possuir a fábrica de nós da rede. Você pode operar uma fábrica de nós da rede e se você for um desenvolvedor, pode construir em uma fábrica de nós da rede. Por causa da comunicação de inteligência artificial para inteligência artificial, isso permite que ferramentas multiagentes sejam desenvolvidas. É rápido, escalável, seguro. Se você quiser saber mais, dê uma olhada nos nossos destaques. Temos o guia Hyper e um vídeo explicando o que é Hypercycle ou se você verificar nossas mensagens fixadas. Você pode agendar uma reunião com nosso gerente de desenvolvimento de negócios que te dará todos os detalhes que você precisa e pode facilitar licenças de nós se você deseja configurar uma fábrica de nós da rede. Enquanto esperamos Tofi se juntar a nós, Jack, acredito que você tinha uma atualização para fornecer. Não consigo te ouvir, Jack. Desculpe-me, eu estava no mudo. Sim, então eu estava dizendo que fui informado por Belry que eles acabaram de lançar uma atualização no Mercure. Então isso significa que vamos ver alguns batimentos cardíacos crescentes a partir de agora no explorador, mas também estamos preparando o Mercure, desculpe-me, para as futuras funcionalidades que vamos implementar no sistema e como parte disso, também estou trabalhando com os desenvolvedores em uma nova versão do gerenciamento das suas fábricas de nós e basicamente essa é uma funcionalidade legal porque essa funcionalidade vai te permitir se livrar da obrigação de passar pelo sistema de votação para gerenciar seu tiler, para atualizar seu tier. E você terá que ativar esse modo de gerente que chamamos e dentro desse modo de gerente você poderá se comunicar diretamente com o sistema Tiling e terá que enviar algumas mensagens no Ethereum sem nenhuma taxa de Ethereum. Basicamente isso vai te permitir gerenciar suas fábricas de nós mais livremente sem, qualquer implicação nos gastos da sua carteira basicamente. Mas isso também é uma maneira de nos prepararmos para o que está por vir no futuro em termos de como queremos posicionar o HyperPG como um serviço de delegação para todos. Então isso também nos permitirá gerenciar as fábricas de nós de todos quando estivermos prontos para isso. Então isso é algo que eu vou explicar em detalhes no próximo vídeo que sairá em breve. Obrigado, Jack. Isso parece ótimo, mal posso esperar para que isso aconteça. Obviamente acho que Raymond não consegue estar conosco devido à atualização do Merkelizer. Alguns de vocês relataram que não havia batimentos cardíacos nos seus boxes. Isso deve ter sido restaurado agora. Se não foi, então você pode abrir um ticket de suporte e voltar a funcionar. Mas os batimentos cardíacos devem estar todos sendo exibidos novamente. Sim, isso é devido a outras atualizações que aconteceram nas caixas. Para algumas pessoas elas têm que ser reiniciadas e redefinidas manualmente, então isso é algo que Raymond está lidando. Então se você estiver nesse caso, sinta-se à vontade para nos contatar. Obrigado, Tofi, bem-vindo. Oi, como você está? Bem, obrigado, fico feliz que você esteja aqui. Tivemos algumas perguntas vindo da comunidade que estão ansiosas para ouvir de você esta noite ou esta tarde. Onde você está agora? Como você tem estado? Fantástico! Como você está? Estou ótimo, obrigado. Então um dos tópicos que está surgindo frequentemente é o projeto C8. As pessoas querem mais informações, querem saber quando vai acontecer, quando começa. O que você pode nos dizer sobre o projeto C8? Onde estamos em relação a isso? Identificamos que temos cerca de 200 dias no projeto C8 e há uma razão pela qual dissemos 200 dias e é efetivamente que pode ser feito em 150 dias, mas estávamos tentando nos dar um pouco de tempo.
Então temos blocos de 30 dias onde há muitas atualizações que acontecem nas fábricas de nós e a coisa mais importante para o projeto C8 é que ele move a maioria dos ativos digitais que as pessoas têm para a carcaça de fábrica de nós avançada e que é a razão desse projeto. Como todos vocês sabem, começamos vendendo licenças de software de nós que são chamadas de licenças de nós e quando as pessoas compram a licença de nó, elas também entendem que quando as combinam ou casam com HYPC, elas convertem a licença de nó em uma fábrica de nós e essa fábrica de nós, a menor, pode permitir que as pessoas tenham 1024 nós e a analogia que usamos Anthony na época e ainda usamos parece ser uma analogia muito eficaz, se você voltasse 30 anos no tempo e comparasse com a internet que existe no mundo. Hoje, você chamaria os provedores de serviços de internet, digamos como Comcast ou Verizon ou dependendo de onde você está no mundo, Deutsche Telekom, então esses provedores de serviços de internet licenciam tecnologia de vários fornecedores, incluindo a rede Cisco. A analogia aqui seria que o IPERS é mais como a rede Cisco e cada proprietário de nós é mais como o provedor de serviços de internet. Eles vêm em todos os tamanhos, alguns têm a capacidade de alimentar 1024 nós, outros, sabe, 1 milhão ou algo assim. Então basicamente para proteger as pessoas de muitas manipulações que existem em um dos ativos que elas possuem, que está no ERC20, decidimos colocá-los todos em algo que é chamado de ANF e esse tipo de proteção eu vou descrever. Há uma quantidade tremenda de benefícios em ter essa proteção, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam estar cientes de que isso não elimina isso completamente, mas reduz seu impacto tremendamente ao ponto em que todos os seus ativos você olharia para isso e seria como se o HYPC não pudesse ter mais de 10% nos seus melhores dias desses ativos para 0,5% ou algo. Assim, a representação seria semelhante a um RC721, começaria com base e posteriormente com todos os compatíveis com EVM, mas nós temos os compatíveis com Nonen que gostaríamos de cobrir, como por exemplo o Cardano. Muitas pessoas que têm ligado do pessoal do Algorand que gostaria disso também. Quero dizer, nós realmente não temos, somos agnósticos, estamos aqui para todos, não estamos com um contra o outro. Isso é mais como uma cobertura que pode permitir que as pessoas entrem e saiam, não somos um projeto de blockchain. Usamos cada blockchain para permitir que nossos clientes reduzam o tempo para possuir seus ativos ao invés de ter que passar por contas a pagar, contas a receber, todo esse jazz que, para aqueles que estão familiarizados com fornecedores de software B2B como a Microsoft, saberiam que leva muito tempo para comprar software que você possuiria em perpetuidade ao invés da maioria dessas licenças que agora são como o modelo SaaS, onde elas estão em assinatura anual ou mensal, mas ainda a licença perpétua da qual estamos falando, então ao invés de ter que comprar e passar por contas a pagar, contas a receber, blockchains são fenomenais para esse tipo de coisa porque você consegue usar isso e reduzir o tempo e a fricção. Então voltando ao que são os componentes do projeto C8 e para te dar um pouco mais de clareza sem dar uma visão geral, eu gosto de dar uma descrição geral primeiro porque algumas pessoas é a primeira vez que elas meio que ouvem essas coisas. Então para aqueles que agora sabem do que estamos falando, o que o Hypercycle fornece são licenças de software e essas licenças de software podem permitir que nossos clientes se tornem produtores de nós. Então a primeira parte é ter um ANF em base e para aqueles que possuem nós, eles não têm que fazer nada, eles só têm que ter o nó casado ou ter uma quantidade equivalente de HYPC ao lado na mesma carteira exata porque o script vai procurar por isso e o script vai parecer, digamos que Kyle tem 1024 HYPC e tem uma licença de software, então ele entrega no mesmo endereço em base o ANF, a carcaça de fábrica de nós avançada. Agora o que Kyle faria com isso? Bem, isso é basicamente outra representação de uma fábrica de nós e ele a tem funcionando por, digamos, 6 meses ou 9 meses dependendo de quão ativa ela está e ela começa a produzir nós. Agora a diferença é que esse ANF, ele não vai perder nada do que ele tem no Ethereum. Isso é uma extensão, ok. Ele ainda tem tudo o que está acontecendo no Ethereum, mas o ANF vai dar a ele algumas coisas adicionais. Então uma das coisas que vai dar a ele é o IFR. Então os primeiros 30 dias levamos as pessoas para a base. Os próximos 30 dias faremos as pessoas terem um IFR. Então você não. Se você tem um como parte disso, você não tem que pagar por um IFR toda vez que você pula um período de 30 dias e entra depois. Já o script já rodou e para aqueles que estão familiarizados com como os scripts descentralizados funcionam e no momento em que você já tem as coisas entregues, você não pode voltar atrás.
Não podemos tirar isso de, sabe, Maria ou Kyle ou Vlad, quem quer que seja o proprietário, eles já têm, é deles, mas se alguém novo entrar, eles terão que comprar até aquele momento se ainda quiserem se beneficiar do projeto C8. Agora até o final do projeto C8 eu posso te dizer que isso é um pouco melhor te dizer isso sem te dizer exatamente o que vem depois do MFR e a razão pela qual eu não vou dizer o que vem. Depois é porque depende de entidades de terceiros que estão se juntando a nós, seja eles se fundindo com nossa empresa ou nós comprando eles ou como. Há muitas coisas legais que vão acontecer para permitir que esses componentes adicionais sejam entregues aos proprietários. Mas o acordo que estamos seguindo é que eles terão que fornecer para cada proprietário de ANF essa atualização, então eles serão AF primeiro. Os seguintes seriam, digamos, XYZ e depois ABC e assim por diante. Então agora, no final do projeto C8, se você olhar para o seu ANF, você deveria ser capaz de ver que você tem ativos digitais que têm valor no mercado, os componentes têm valor no mercado em qualquer lugar, continuamos dizendo como um piso de $2.000. Mas muitas pessoas estão me dizendo que da forma como elas veem, o piso vai ser $5.000. Não estamos aqui para fazer especulações financeiras, estou apenas te dizendo o preço da bolsa Louis Vuitton ou do carro Fiat ou do Toyota. Este é o preço no mercado de um carro Tesla. Ok, então imagine que você coloca todos eles em um container. Você apenas soma. É matemática simples. Ok, então esse seria o preço mínimo. Agora se o mercado for a favor deles e eles acabarem tendo um valor de $5.000, isso é ainda melhor para os proprietários de nós e para lembrar a todos o que fazemos aqui como empresa, garantimos que nossos clientes sejam bem-sucedidos, fazemos tudo de forma contínua agora e pela vida desta empresa para garantir que os clientes sejam bem-sucedidos. Então esses são alguns dos passos que aumentarão a probabilidade e as chances e o nível de sucesso para nossos clientes. Agora o que também eliminaria certos vetores de ataque que as pessoas que estão no mercado financeiro entendem esses vetores de ataque e as pessoas no criptos entendem muito bem. Se você tem qualquer coisa que é representada apenas pelo RC20 e está nas mãos de pessoas que querem te atacar, não importa qual projeto exista por aí, seja RC20, mesmo que seja uma moeda exata ou qualquer coisa que seja fungível basicamente. Se estiver nas mãos de algumas pessoas, basta 1 em 4.270 que não goste de você, eles começam a vender isso de uma certa maneira para reduzir o valor que você tem. Então o método que adotamos e para aqueles que não sabem um pouco do nosso histórico, quero dizer, nós viemos de um histórico que comprovadamente estivemos no cripto desde que o cripto era chamado de cripto. Ok, então quando se trata desses vetores de ataque, essas pessoas jogam esse tipo de coisa, elas são muito novas nesse espaço, elas pensam que podem te pegar, elas podem esmagar seu HYPC, mas enquanto isso nós trouxemos a maioria dos ativos para algum outro lugar, então no final do dia nossos clientes são os que estão rindo. É disso que nos importamos. São nossos clientes. Ok. Vocês são clientes. Então basicamente nós trazemos todo esse ativo para outro projeto que começará a ter essa representação em qualquer compatível com EVM, incluindo Avalanche por exemplo. E então quando você tem outros projetos e representações que eu realmente gosto, como por exemplo Cardano, teria outra extensão que já estabelecemos um modelo de como essas extensões funcionam. Então se Desire, por exemplo, é proprietária de uma fábrica de nós e ela vê como essa coisa funcionou em base e então Pascal decide fazer outra extensão no Algorand ou no Bitcoin ou no JP Morgan. Então já há um modelo que foi estabelecido com este projeto C8 que pode permitir que muitos projetos entreguem suas atualizações de software adicionais nele e licenças de software. Então todos vocês, por exemplo, terão uma licença para algo que é chamado de IFR, como eu disse antes, e eu posso te contar um pouco sobre o Infire, mas você também pode conferir e há muitos vídeos escritos que falamos sobre o Infire. O MFR é mais como aquele software que pode te permitir apontar para qualquer inteligência artificial que exista neste planeta. Você apenas aponta para ela e começa. Então ele começa a processar e colocá-la nos seus nós, basicamente obtendo como, sabe? Digamos que a outra versão de Cloud que você quer pegar, ao invés de ter que gastar cerca de 30 horas para dissecá-la, o Infire pode reduzir isso para 30 minutos, então você terá uma licença desse Infire, mas o que isso também significa é que sua fábrica, enquanto produz nós, ela produz nós que tem licenças de Infire. O que significa que se você produziu 2 nós agora, você também tem 2 licenças de Infire, licenças legítimas. Agora é claro que muitas pessoas tentam copiar coisas, mas elas não serão legítimas.
Então essa é uma ótima maneira de possibilitar que as pessoas comecem a colocarem extensões. Alguém me disse como você pode explicar isso para alguém que trabalhou na internet atual ou em dispositivos móveis ou qualquer coisa assim, e para o agente de inteligência artificial eu posso te dar esse exemplo. Então imagine que você, Aliu, é um Homo sapiens e há 20 anos você comprou um telefone da Verizon. Você compra exatamente o mesmo telefone da, tipo, Deutsche Telekom. Você abre aquele telefone e sente que ele tem alguns aplicativos um pouco diferentes já instalados. Ok, então esses aplicativos diferentes. Então as chances de você usá-los aumentam porque eles já estão instalados, e esse método que muitos fornecedores de software estão percebendo que o Hypercycle oferece a eles, e é por isso que eles querem fornecer o software para você sem custo. Mas claro que eles não podem sobreviver se forem fornecer isso para sempre sem custo. Mas quando negociamos esse tipo de coisa que entregamos aos nossos primeiros adeptos, parece ressoar muito bem e dá a eles a capacidade de ter um caminho de como eles podem vender software futuro onde podem entregá-lo na fábrica de nós, e então a fábrica de nós começará a produzir esses nós. Então sim, estou simplificando aqui, mas esses são alguns dos passos que o projeto C8 beneficiará os proprietários de nós. Obrigado, Toufi. Então, para resumir, porque há bastante coisa para digerir aí, um dos aspectos interessantes é que as empresas do projeto C8 que o Hypercycle adquire ou faz parceria, não está claro, esses terceiros, não apenas o Hypercycle, se beneficiarão dessas aquisições, também serão os proprietários das fábricas de nós. Isso será um compartilhamento 100%, compartilhado 100%, temos 4.270 proprietários, cada um deles se beneficiará igualmente. Os que não se beneficiarão são aqueles que simplesmente não têm a fábrica de nós. Se eles decidirem apenas possuir HYPC, por exemplo, não há um método para termos uma extensão para isso, mas se as pessoas têm uma fábrica de nós, então há um método para fazer essa extensão, e nós fazemos isso em uma base que é chamada ANF. Esse é o primeiro passo das coisas, e sim, brilhante, sim. Então o critério para se qualificar é que você precisa fazer parte disso. Você precisa ser um dos primeiros investidores que todos nós aqui somos e ter uma fábrica de nós. Discutimos que haverá um caminho para aqueles que estão no EDP também. Então ninguém será deixado para trás, claro. E sim, sim. O script olha para a carteira e diz que se há uma carteira ou, digamos, um endereço para dar um termo mais geral, se isso tem licenças suficientes que alguém no EDP está esperando para receber de volta seu HYPC em uma certa data, então ele entrega a quantidade equivalente de ANF no mesmo endereço. Mas no Ledger Base e para aqueles que são novos em blockchains compatíveis com EVM, eles usam o mesmo método que gera um endereço em qualquer carteira, pode funcionar na cadeia deles. Então é por isso que você não precisa pedir a cada proprietário para gerar um novo endereço, desde que o script veja esses ativos lá. Então ele entrega o ANF no mesmo endereço exato, mas em base. Ouvi de alguns engenheiros muito experientes que isso por si só vai mover cerca de 1,5 bilhão de dólares em ativos para o Base, e é provável que seja o maior projeto no Base. Então, gostaríamos de garantir que isso seja um padrão e que cresçamos a partir daí e não seja apenas como agora é o maior projeto e depois se torne o menor. Nós realmente queremos continuar crescendo a partir daí. Então há muitos métodos para garantir que esse crescimento continue. Nós fazemos o nosso melhor e parece que nós oscilamos enquanto fazemos isso, e parece que quando combatemos certos vetores de ataque que muitas pessoas testemunharam, esses vetores de ataque estão vindo no HRPC, eles ficariam felizes em ver que isso não vai ser impactante no futuro no ativo deles tanto quanto é hoje. Claro, as pessoas que fizeram esse ataque, se não forem movidas por ego ou raiva, perceberão que precisam impulsioná-lo a certo nível em algum momento no futuro, porque quando fizerem, há certas coisas no projeto C8 que podem permitir que eles se engajem novamente, mas caso contrário, nós continuamos focados em nossa lealdade aos nossos clientes e não para aqueles que atacaram nossos clientes. Então nós não nos importamos muito com esses, mas se eles mudarem de direção e se juntarem a nós e se tornarem clientes, claro que os receberíamos de braços abertos, mas até lá nós não nos importamos com eles. Obrigado, Toufi. Então eu vou apenas resumir. Então para aqueles que têm uma fábrica de nós, têm a facilidade de configurar uma fábrica de nós, o projeto C8 vai basicamente formar uma série de componentes de software e é aí que o valor vai estar na fábrica de nós, como o AMIF, por exemplo. Falando em expandir a partir daí, obviamente nós dissemos que vamos começar com base, mas somos interoperáveis, então podemos ir para Cardano,
avalanche, qualquer rede. Há alguns assuntos meio vagos que têm surgido que talvez você possa expandir. Então nós tocamos nisso no último espaço do X, a capacidade do hiperciclo de se adaptar a mudanças ambientais futuras. Por exemplo, exemplos de computação quântica. Há algo que você pode expandir sobre isso também? Sim, claro. Bem, é inevitável que os ataques quânticos reais vão atingir cada coisa que existe por aí e felizmente com a arquitetura que é usada no hiperciclo, para combater isso, o esforço e as atualizações são um pouco mais fáceis do que os sistemas que você encontraria por aí porque não é uma coisa do meio que você depende e claro que é uma coisa lógica, sabe? Se você tivesse que atualizar o do meio e os dois extremos ou três extremos ou qualquer coisa assim, então é um passo extra que você precisa fazer para atualizar aquele do meio. Como nós não temos o do meio, então é uma coisa ótima para ter e para possibilitar as atualizações nos dois extremos, como basicamente em um peer-to-peer, então você vê, sim, e eles são atualizáveis e é ótimo. Por exemplo, qualquer coisa que seja de curva elíptica, o quântico será capaz de quebrar isso, então você precisaria mudar isso e para mudar isso em um sistema que roda em Ledger, você meio que tem que fazer isso o mais rápido possível porque todo mundo pode ver seu endereço e eles podem pegá-lo e se puderem quebrá-lo, eles vão. Então o maior perigo que eu sinto no quântico é que se uma certa entidade conseguir chegar a esse ponto de começar a quebrar, eles não precisam realmente contar ao mundo. Eles podem simplesmente fazer isso silenciosamente então, de repente, algumas pessoas acordariam e seriam como todo o meu Ethereum se foi ou meus Bitcoin ou qualquer coisa assim. E isso é algo que pode impactar quase todas as indústrias que existem por aí porque a criptografia que é usada, seja em bancos ou governo ou qualquer coisa assim, precisa ser atualizada. Então sim, é bom estar do lado que está muito bem preparado para algo assim. Ainda temos que fornecer as atualizações e se não fornecermos as atualizações, qualquer um no mundo pode fornecer a atualização, como para aqueles familiarizados com como os sistemas descentralizados funcionam. Você sabe do que estou falando, não é como se você tivesse que esperar por uma única empresa ou entidade única para fornecer essas atualizações. Se alguém fornecer essas atualizações e você as adotar, então você está feliz. Você é apenas um proprietário de nós. Alguém te deu a atualização. Se você confia neles, quero dizer, você sabe. Então se você não confia neles e você vai e faz sua própria auditoria e então sente que eles são confiáveis, então está tudo bem também e isso é algo que as pessoas no espaço descentralizado estão familiarizadas. Por exemplo, qualquer um pode escrever um contrato inteligente. Você não precisa realmente saber se a entidade que escreveu o contrato inteligente é confiável. Você não tem que confiar nisso. Você apenas confia na matemática, no algoritmo e qualquer coisa. Se você é capaz de auditá-lo você mesmo e se não, você contrata auditores. Eles podem te dar isso. Então sim, acho que dos endereços que estão disponíveis por aí, praticamente todo ledger por aí é atacável. Os únicos que não são atacáveis pelo quântico que eu conheço, quero dizer, pelo menos os que são famosos, tenho certeza de que há alguns que não são famosos, mas os Bitcoin originais estão em carteiras que você não pode reverter com quântico porque passa por uma computação de mão única. Basicamente, eles são hash após terem sido produzidos. Então isso torna impossível para o quântico conseguir aquele mesmo hash da mesma chave pública, mas se eles forem movidos, então há um problema, mas desde que fiquem lá, então estão seguros, mas novamente, o resto dos Bitcoin não está. Então é meio que qualquer ledger por aí, você não pode dizer que é seguro se mesmo apenas 5% de suas moedas são atacáveis e a grande maioria delas, pelo menos 90%, são atacáveis, mas quando você é peer-to-peer, é muito difícil para alguém descobrir qual foi o último endereço que você usou e assim por diante, então você ainda tem que aplicar as atualizações, não. Estou dizendo que você pode funcionar sem as atualizações e nós forneceremos as atualizações. Obrigado. Então está sendo projetado o hiperciclo a partir de agora para ser atualizável e adaptável a qualquer coisa nova que esteja no horizonte no futuro. Correto. Eu tenho algumas perguntas das comunidades, tipo algumas específicas. Então uma foi que um dos membros da comunidade estava interessado no Zapier. Acabou de ser lançado e é um MCP para agentes permitindo que eles conectem mais de 30.000 aplicativos. Eles gostariam de saber como essas coisas se relacionam com o hiperciclo. São coisas que você poderia usar como alvos ou isso seria mais como competição para nós. Então repita o que é que 5.000 que é um MCP para agentes permitindo que eles se conectem a aplicativos efetivamente, para ter múltiplos aplicativos de inteligência artificial.
E a pergunta é se isso é competição ou é outra coisa que você poderia, em teoria, utilizar no Hypercycle. Eu preciso estar mais familiarizado com isso. Muitas vezes quando encontramos esses jogadores, eles abordaram alguns componentes que parecem ser muito bons parceiros para os proprietários de nós, então estamos em um bom lugar. Por exemplo, eles podem ter muitas conexões com os nós, mas não conseguem resolver como uma pode contratar outro nó que é estranho para eles sem ter que depender de um terceiro. Então, sem conhecer essas pessoas que você acabou de mencionar, se eu fosse te perguntar, eles fornecem a capacidade de ter um nó para contatar outro nó estranho em um ambiente totalmente descentralizado onde, sabe, basicamente é sem permissão. Não, isso não é P2P, não é descentralizado. Então, pelo que eu sei neste caso, os aplicativos ainda estão isolados. Ok, bem. Então eles podem ser muito bons clientes se você é um proprietário de nós. Você é um proprietário de fábrica de nós, certo? E o que significa que você vai estar produzindo alguns nós? Isso está correto. Se você vai estar produzindo alguns nós, então você pode pegar um dos seus nós e colocá-lo na rede e conectar com esses caras. Quero dizer, se eles estão dizendo que tem 35.000 nós no back-end, então você se tornaria mais como o portal para a internet porque isso é análogo a ter Verizon ou Comcast ou qualquer provedor de serviços de internet para conectar uma entidade inteira de trabalhadores do conhecimento como Mackenzie ou JP Morgan. É o que esses caras parecem ser. Parece que eles conseguem conectar muitos nós para trabalharem juntos, o que é ótimo. Então eles podem se tornar seus clientes. Você pode estender a capacidade deles para a internet da inteligência artificial e isso significa que eles podem ficar mais inteligentes ou ganhar mais dinheiro e essas são duas coisas que quase todo negócio quer e você como proprietário de nós pode fornecer isso a eles. Então sim, acho que eles podem ser ótimos parceiros e clientes para os proprietários de nós. Eu vou olhar mais a fundo neles para ver se eles poderiam ser potencialmente clientes para nós também, até agora pelo que ouvi. Acho que eles seriam clientes para as fábricas de nós e as próprias fábricas de nós. Não parece que eles querem se tornar fábricas de nós eles mesmos, mas eu posso estar enganado. Mas de qualquer forma, eles vão ser ou nossos clientes ou seus clientes. Obrigado. Indo a partir daí, eu quero abrir o espaço em breve, mas houve apenas um comentário que você fez antes e agora falando sobre clientes. Obviamente você disse antes sobre como quando formos para o base, nós seríamos os maiores, mas não. Estamos querendo apenas ficar lá, queremos continuar crescendo e obviamente você estava falando então sobre clientes em potencial, coisas como, por exemplo, HyperY, que fizemos parceria com o YMCA para construir e então, obviamente, apenas desenvolvedores de inteligência artificial como um todo, nós temos os planos em vigor para crescer, como essas coisas como Hyperi, os alvos existentes que temos, vão crescer e como vamos atrair mais crescimento para a rede para os proprietários de nós, sim, absolutamente, quando se trata do Hyper-V, estamos apenas arranhando a superfície lá, quero dizer, eu acredito que temos talvez uma ou duas dúzias dos seus 12.000 centros que eles têm funcionando e estamos super orgulhosos dessa parceria que resultou no Hyperi, na verdade. Então Hyperi, como todos vocês sabem, é uma entidade que inicialmente poderia ter sido chamada apenas de YMCA e nós conseguimos grandes estratégias de negociação com a gestão deles porque o YMCA é uma iniciativa fenomenal que quase todo mundo no planeta diria caramba, sim, esses caras têm 65 milhões de beneficiários Homo sapiens que se beneficiam da existência do YMCA, ok, e claro, quando dizemos YMCA, queremos dizer o YWCA também porque é como uma entidade irmã, então temos todo este ano dedicado ao crescimento e propagação por todas as comunidades deles e como eu disse, se nós só temos uma ou duas dúzias dos centros deles implantados, então você pode imaginar quantos outros eles teriam. Também descobrimos alguns projetos que eles tinham internamente que nós fomos super sortudos de encontrar esses projetos em andamento porque foi muito mais fácil mostrar como podemos amplificar a parte desses projetos. Por exemplo, sem necessariamente nomear o centro, eu posso te dizer o que esse projeto é. Eles estavam trabalhando nisso há bastante tempo para ter um LLM para a comunidade deles de 15.000, então isso é um subconjunto dos 65 milhões porque lembre-se de que eles têm 12 centros, certo? Então um dos centros eles têm 12.000. 15.000 usuários e eles descobriram que se tiverem o cloud instalado e pagarem suas próprias contas da AWS e tudo isso,
Acabam conseguindo algo por cerca de $3 por usuário por mês em vez de pagar de 10 a $25 por LLMS que estão por aí. Então, quando eles descobriram através de seus colegas o Hyperi, eles estavam inicialmente se opondo a isso. É meio que como qualquer coisa na vida que você sente que não entende, você se opõe, sabe? Nós sempre temos o medo do desconhecido. Mas quando eles aprenderam o que ele faz, eles perceberam que ele amplia a cobertura deles de 15 mil usuários para até 150 mil pelo mesmo custo exato. Então isso é algo que nós nos sentimos super orgulhosos de que o valor que o Hypercycle proporciona é um desses ângulos. Mas claro, para aqueles de vocês que têm acompanhado algumas das últimas parcerias, podem ver que vai muito além disso, onde aquela empresa de jogos, por exemplo, e muitas outras que farão tais anúncios, elas usam os nós para permitir que sua comunidade participe de fornecer a internet da inteligência artificial e as coberturas multiagentes para que possam subsidiar alguns de seus custos de computação, de qualquer forma. Eu não quis pular do Hyperi para esse aqui, mas acho que te dei a resposta sobre o Hyperi. Há muitas expansões lá, super incrível, sim. E então, obviamente, como você mencionou no final, não é só o Hyperi. Tem a empresa de jogos e tem outros que estão para vir ou estão vindo ou já vieram e haverá mais anúncios no futuro em relação a isso. Está correto, sim, e alguns desses anúncios não serão feitos por nós, quero dizer, nós somos os instigadores e os que estão lançando essas coisas. Pode ser por um proprietário de nó com o nome Jerome, por exemplo, ou John ou Jada ou Dennis. É como se estivéssemos realmente trabalhando dia e noite para estabelecer alguns exemplos incríveis como o Hyperi. Mas então o Hyperi pode descobrir que Dennis pode dar a eles uma configuração fenomenal que eles podem implantar os nós dele no ambiente deles. Então, e claro, nesse ponto, não queremos necessariamente ser os que emitem todos os anúncios. Estamos verdadeiramente apenas sendo os primeiros a marchar neste território e tornando muito mais fácil para nossos clientes meio que marcharem desse jeito. Porque senão, Anthony, estaríamos competindo com nossos clientes e não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para possibilitar e abrir um caminho para nossos clientes para que eles possam prosperar ao fornecer agentes de inteligência artificial com conexões para a internet da inteligência artificial e todos os projetos em que estão trabalhando meio que estabelecem esse exemplo e tornam muito mais fácil para eles seguirem esses exemplos e implantarem eles mesmos ou expandirem qualquer um dos nossos projetos, como se não quiséssemos realmente ser a entidade centralizada que possui a internet da inteligência artificial. Queremos que os 4.270 proprietários de nós atuais participem dessa posse e expandam para talvez ter 4 milhões de proprietários dessa internet que deveria pertencer a todos os Homo sapiens, na verdade, mas acho que é um ótimo começo ter muitos de nós indo nessa direção. Obrigado. Então sim, somos mais como a Cisco. Haverá pessoas usando ferramentas de inteligência artificial e essas ferramentas são construídas no Hypercycle utilizando a infraestrutura do Hypercycle e elas nem sabem disso. Elas nem sabem que estamos lá. Está correto. É essa a minha compreensão. Sim, sim, absolutamente. E é como se pudesse ser qualquer um, se você fosse qualquer um dos proprietários de fábrica de nós e parasse de produzir nós, e sabe, digamos que é David ou Nara ou Pascal, você tem alguns desses e você tem alguns outros projetos semelhantes ao Hypervid, eles não precisam realmente saber que isso é o Hypercycle. Tudo o que você sabe é que funciona, é ótimo e está crescendo e da mesma forma quando a Telecom vem e instala a internet para você, eles não te dizem que alguns dos fornecedores deles são Cisco e muitos outros fornecedores também, então você não precisa realmente saber todos os detalhes. Você só precisa de uma internet muito boa que funciona e é nisso que trabalhamos dia e noite. Obrigado. Vou abrir o espaço agora. Então se alguém tiver alguma pergunta para o Tolfi, por favor, se apresente. Peça para falar e eu aceitarei. Houve um pedido anterior do Norman. Vou ver se o Norman ainda está aí. Eu também tenho mais uma pergunta da comunidade. Vou deixar o Norman subir agora. Então vou deixar o Norman falar primeiro. Se ele desejar. Você está aí, Norman? Estou. Você pode me ouvir? Podemos. Sim. Você tem uma pergunta para o Tolfi? Sim. Tolfi, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre habilitar no base assim como no Ethereum ou na rede ETH. O C8 será implantado em ambos para pessoas que possuem em ambos. É uma extensão, então não vai substituir o que você tem. Então se você tem uma fábrica de nós no ETH ou o equivalente a uma fábrica de nós, basicamente você tem HYPC suficiente em licenças de nós. Então,
Esse script vai selecionar o endereço da sua carteira e colocar o ANF no base, então você terá essa extensão adicionada no base, mas e seus componentes adicionais vão, como as atualizações através do projeto C8, eu não sei se isso será feito no Ethereum. Embora isso não impeça ninguém de ter o NF por conta própria para ser empurrado no Ethereum também, mas para ter a licença para obter todo aquele valor que eu mencionei, é o que está no base que selecionamos no momento presente e é onde todos os ativos digitais vão ser entregues. Entendi, tudo bem. E a pergunta seguinte é para as máquinas de inteligência artificial. Como esse mercado vai crescer? Quero dizer, eu sei que os AIs podem ser baixados e tal, mas o componente de treinamento ou educação vai ensinar alguns de nós que desejam ser proprietários e operadores de nós como criar um. Isso é estritamente no mercado de desenvolvimento e esses vão estar então à descrição do criador para enviar ao mercado para compartilhar. Essa é uma pergunta muito boa e obrigado. O programa de educação, na última AMA que eu tive na época, chamamos de 999 e houve uma mudança para chamar de 88.88 e o motivo disso é porque estamos introduzindo o curso de 8 minutos em vez de ter o curso mais curto de 9 horas. No mundo de hoje, 9 horas às vezes podem parecer uma vida inteira. As pessoas ficam como meu Deus, 9 horas, eu realmente preciso fazer isso. Então para se tornar um operador de nós, então os 8 minutos. Tivemos que passar por tantas iterações desses 8 minutos antes de podermos nos sentir confiantes de que ele pode cumprir a promessa e aqui está a promessa. Se alguém estiver disposto a gastar esses 8 minutos, eles deveriam ser capazes de ter algum nó para gerar algum dinheiro. Não muito, só um pouco, mas pelo menos isso faz as pessoas sentirem que aprenderam algo nesses 8 minutos e não 8 horas. Agora todos nós sabemos que se você quer motivar alguém a entrar e operar seus nós ou você mesmo operar seu nó, acho que é um teaser muito bom que pelo menos você sinta que ok. Em 8 minutos eu posso realmente transformar em qualquer nó e começar a gerar alguma receita adicional conectando a alguma inteligência artificial que ninguém nunca ouviu falar ou alguma inteligência artificial que todo mundo ouviu falar como de apps que eu consigo gerar alguma receita adicional. Então isso é o que esperamos que saia muito em breve e tivemos muita sorte de termos a ajuda de alguns dos melhores educadores por aí que estão trabalhando de perto com o nosso próprio Rob Moir para escrever esse currículo. Eu não vou mencionar os nomes deles agora, mas um dia chegará o dia em que o nome deles será mencionado. Mas primeiro, antes de usarmos o nome deles, vamos olhar o produto que está sendo produzido com a ajuda deles e através das iterações, esperamos poder chegar a algo para cumprir a promessa primeiro. Então podemos compartilhar o nome deles, o que pode beneficiá-los e a nós e a todos, mas sim, estamos colocando muito esforço para resolver isso. Excelente. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Eu estava tentando descobrir uma maneira de abordar isso. Eu sei que um dos objetivos era para rastrear equipamentos e ou envios pelo país e esse foi um dos objetivos que você mencionou brevemente em um espaço anterior, acredito. Como alguém conseguiria abordar a própria empresa para implementar isso no Hypercycle? Legal, ok, bem, isso parece que alguém tem um agente de inteligência artificial e quer implantá-lo. O Afire pode ajudar com isso. O Afire pode ajudar com isso. Esses 8 minutos provavelmente não vão fazer isso. Talvez o curso de 8 horas vá dar um pouco mais sobre isso, mas eu conheço certas pessoas internamente que são capazes de fazer isso muito bem. Elas são mais como se elas fizessem o curso de 8 dias, sem você me contar mais sobre os detalhes específicos. Se é confidencial. Parece que é um agente ou motor de inteligência artificial que tem algum trabalho que está fazendo, mas você quer ver se fosse fornecer isso na internet da inteligência artificial. A única razão pela qual você está me fazendo essa pergunta ou poderia haver duas razões. Uma é que você quer que seu agente fique mais inteligente perguntando coisas a outro agente, ou a outra razão é que você quer que seu agente venda essa inteligência para o resto do mundo, certo? Eu posso esclarecer, eu trabalho para uma empresa e é uma empresa de móveis muito grande e eles fazem transporte e fabricação de móveis globalmente, então eles precisam rastrear todos esses componentes, desde os tecidos ou tecidos até a espuma, a madeira, tudo, e todos os envios que vêm do exterior e são transportados por caminhão, por navio, através de docas e assim por diante. Então eles estão atualmente tentando fazer isso com um software. Eu gostaria de conseguir encorajá-los a economizar dinheiro. B. Obter um produto melhor e C. Usar o Hypercycle para fazer isso, beneficiando assim a todos. É super empolgante, muito empolgante. Se me permite fazer um pacote,
mas sei que você está muito ocupado. Não, isso é super legal. Eu amo isso, é ótimo. Veja, aqui está a coisa, nesta fase. Queremos estar envolvidos nesse tipo de coisa porque podemos estabelecer um exemplo. Imagine, sabe, nós conseguimos, sabe, um dos membros da nossa equipe, então digamos David, e com um pouco de ajuda de Robert, Dan e eu mesmo para meio que olhar para isso e David dentro de alguns dias consegue montar algo ou mesmo se for levar algumas semanas, mas se for um processo repetível, quero dizer, o que é melhor, precisamos disso. Isso é tão bom para cada ouvinte aqui, para cada proprietário de fábrica de nós. Porque eles sentem que ok, bem, se isso for feito, isso também poderia ser feito. Então sim, se me permite fazer uma sugestão para, eu não sei se você está conectado com algum dos caras aqui que o anfitrião ou você, se você entrar em contato, Norman, se você entrar em contato, há alguns membros da equipe aqui, tem o Jerry Verhol que poderia te ajudar, também tenho diretamente. Você é bem-vindo para me enviar uma mensagem direta também. Quero dizer, estou mais do que feliz. Eu te enviei uma mensagem e só sei que você está muito ocupado, então pensei em trazer isso aqui para que você pudesse perguntar sobre isso, mas eu posso fazer isso de novo. Você enviou aqui no Twitter, acho que fiz isso no LinkedIn. Ok, vamos verificar isso. Desculpas, tenho recebido muitas. Sim, o empolgante. Vá em frente, eles vão estar se mudando para muito mais robótica e comunicações dentro do espaço de fabricação para o que estamos chamando de modo escuro. Para que os robôs possam apenas fazer isso e eles vão precisar de muito disso para a comunicação também. Há muitas oportunidades empolgantes aqui e eu só queria explorar isso e sei que você é o maior especialista na minha opinião, então só pensei em começar com você e sobre como abordar. Sim, agora eu vejo. Norman, sim, 18 de março. Obrigado. Agora eu vejo. Perfeito. Isso é ótimo. Bem, obrigado. Muito obrigado. Norman, acho que tomei seu tempo. Mas obrigado por responder minhas perguntas. Obrigado. Obrigado por perguntar. Isso é ótimo. Essas são perguntas fenomenais que acho que todos podem se beneficiar e estou ansioso para olhar profundamente para essa pilha de software que você tem e espero que possamos comunicar de volta à comunidade aqui e mostrar algo legal que fizemos e eles podem usar isso como exemplo. Quanto mais colocarmos exemplos na cabeça dos proprietários de nós, melhor eles voltam com mais ideias de como querem usar seus nós. Então isso é super legal. Excelente. Estou feliz que consegui fazer a pergunta e você conseguiu responder. Sim, absolutamente. Parece que essas são todas as nossas perguntas. Tolfi, não temos mais pedidos nesta fase. Uma que eu vou pegar e sei que você provavelmente não pode responder, mas uma que sei que vou receber depois do espaço X de alguns é o projeto C8. Quando temos um prazo aproximado para quando ele deve começar, a última série de testes que recebi da equipe foi positiva de que eles deveriam conseguir empurrar isso nos próximos dias. Mas posso te dizer que até 15 de outubro estamos concluídos com o projeto C8, ainda vamos tentar para 15 de setembro. Mas até 15 de outubro estamos definitivamente concluídos com o projeto C8 e digo isso com muita confiança porque sei de muitas coisas legais acontecendo depois disso e seria bom ter isso concluído, o que poderia significar que, uma vez que lançarmos o projeto, certas fases de 3 semanas podemos querer reduzir para 28 dias, está ok, 21 dias, está bem. Mas sim, estamos comprometidos. Queremos isso mais do que qualquer um, acredite em mim, isso é algo que mas levamos os testes muito a sério, a auditoria muito a sério, não queremos começar a mover 1,5 bilhão de dólares em ativos e depois descobrir alguns meses depois como perdemos essa coisa ali ou o que quer que seja, e como todo mundo sabe que isso é o início de algo que pode ser muito maior. Se eu fosse dizer 1,5 bilhão de dólares em ativos e é isso, teríamos nos aposentado há mais de um ano e encerrado o dia e seguido em frente na vida. Como realmente queremos começar com isso, então há muitas coisas a serem levadas muito a sério. Então, o mais rápido possível é a melhor resposta que posso te dar para te dar uma estimativa e não cumprirmos essa estimativa. Eu acabo como perdendo credibilidade que prefiro não perder, então espero que possamos começar na próxima semana. Talvez, isso seria ótimo. Isso seria realmente bom. Mas não, acho que todos aqui entendem que desenvolvimento e segurança é a segurança e proteção é o aspecto mais importante quando estamos falando sobre esses assuntos. Há algo mais que você gostaria de adicionar, Tolfi, antes de sairmos do ar? Bem,
como sempre, estou extremamente grato por esta comunidade fabulosa. Posso ver ela crescendo, posso ver muitos métodos que implantamos recentemente, eles têm crescido constantemente e a coisa mais importante que notei desde a última AMA até agora que estou muito grato por muitas pessoas por aí é que a mudança para uma atitude positiva e imunidade a todos aqueles que estão tentando espalhar falsos rumores e fazer as pessoas ficarem em um estado negativo, eles não têm sido bem-sucedidos, então isso me dá e nos dá muitos sentimentos ótimos que, sabe, já cobrimos isso muito bem, construímos uma imunidade fenomenal, estamos construindo muita força e juntos chegaremos lá e precisaremos continuar celebrando cada pequeno aspecto enquanto marchamos em direção a isso e espero que quando começarmos o projeto C8, os primeiros 30 dias sejam bem-sucedidos, teremos como uma mini-celebração e espero que possamos ter tudo concluído até outubro, que as pessoas verão o que estava esperando por elas como uma surpresa muito agradável e até lá não falarei sobre qual é essa surpresa porque seria bom exceder as expectativas das pessoas, então sim, estou definitivamente ansioso por isso e tenho certeza de que todos aqui também estão, então a mensagem é bem clara, você pode crescer com o Hipercicle, queremos que todos que estão aqui cresçam e você pode fazer isso através da fábrica de nós da rede. Se você ainda não tem uma, se você é novo e está meio inseguro sobre qual deve ser o próximo passo, vá até as mensagens fixadas. Agende uma reunião com nosso gerente de desenvolvimento de negócios, ele pode te ajudar. Também se você não quiser ir pela rota da reunião, há um guia hiper na seção de destaques e esse é um guia passo a passo para adquirir licenças de nós e configurar sua fábrica de nós e então você pode se juntar a nós no que vai ser um 2025 fantástico. Obrigado a todos por participarem. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos por participarem. Cuidem-se. Tchau, tchau, tchau.